Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na Fundação Joana de Ângeles, essa casa que nos acolhe, que faz tanta coisa boa para a comunidade e que nós precisamos assessorá-la da melhor forma possível, nem que seja pelo pensamento. Ajuda muito também. É uma pequena correção, mas vocês vão entender, é uma correção tão pequena, é uma letra só. É vontade, o leme da vida, não o lema, ok? Mas acontece, né? Então nós fazemos uma pequena correção para que vocês tenham um entendimento correto do estudo de hoje que nós pretendemos fazer, bom? A base e fontes das informações são as obras básicas, a Revista Espírita, a Bíblia, outras obras edificantes e pesquisas na web. O que é vontade? Dicionário Wise, Michaelis e Oxford. O que nós fizemos? Pegamos esses 3 dicionários e fizemos um pequeno texto do que é a vontade. Lá diz para nós o seguinte, que vontade é a faculdade natural de que dispõe o ser humano de escolher e desenvolver o que bem entende, de querer, de optar e de fazer ou não fazer determinados atos livremente, sem qualquer tipo de interferência, para atingir seus objetivos. Então, vontade é o poder que a pessoa, através de um impulso ou uma força interior, executa para alcançar seus planos prévios e atingir seus desejos. Desejos. Vamos a alguns conceitos básicos de desejo e vontade. Desejo e vontade não são a mesma coisa. Desejo é o primo em segundo grau da vontade. Segundo, é tudo que emerge do pensamento sem que se possa controlar. Os desejos atendem ao corpo físico. São necessidades instintivas, impulsos que o corpo tem para a sua satisfação. É a avidez pelo prazer das sensações. Portanto, desejo é instinto, aspiração, ambição ou necessidade que se quer satisfazer. Uma expectativa de que algo aconteça conforme o esperado. O desejo vive confortavelmente no território da imaginação. Não satisfeito em seu devido tempo, o desejo pode levar ao surgimento de tensões, pode levar até ao estresse. O desejo, então, geralmente entrega menos do que promete. E a vontade? Todos nós precisamos saber o que é vontade para podermos usar a força que a vontade tem para determinar comandos em nossa vida. As vontades atendem à alma, diferente dos desejos, que pertencem e atendem o corpo físico, a matéria. O ato da vontade pressupõe um ato anterior do intelecto. É uma ação regida pela razão, independentemente da corrente dos desejos. O pensamento e a razão vêm primeiro. A vontade usa a razão para deliberar escolhas e controlar os crivos e controlar os nossos desejos. Portanto, os desejos passam pelo crivo da vontade, que os analisa e os administra. A vontade é uma firmeza, tem senso de dever, exige renúncia, cotas de sacrifício e é determinada. Por isso, a vontade entrega mais do que promete, porque a vontade faz.
nos diz o filósofo alemão Immanuel Kant. Quem foi Immanuel Kant? Um dos maiores pensadores do iluminismo, o século das luzes, século XVIII. Ele diz o seguinte, que o conceito de vontade é diferente do conceito de desejo. Desejo é a busca de satisfação e de necessidades que podem trazer uma dose de felicidade momentânea, fruto da experiência que está passando naquele desejo. A vontade é a possibilidade de nos contrapor aos nossos desejos, quando eles podem nos prejudicar ou prejudicar o próximo. A vontade é produto de uma decisão racional sobre o que pode ser certo a fazer. Portanto, a reflexão racional traz a possibilidade da autonomia da vontade sobre as necessidades materiais no momento. Uma síntese do pensamento de Immanuel Kant. Primeiro ele fala, vontade é diferente de desejo. Nós estamos vindo lá de trás falando, né? Vontade é racional, pede ponderação, pode autorizar ou desautorizar um desejo. Desejo é uma experiência. Busca de satisfação e necessidades que podem trazer felicidade momentânea. Está aí o resumo do pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant. Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano, que todos nós já ouvimos falar, nos diz que a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Essa vontade indomável é essencial para consolidarmos os nossos projetos de vida, porque motiva o indivíduo a seguir em frente, na busca por melhores condições de vida e na esperança de um futuro melhor. Essa frase de Gandhi nos remete a uma reflexão. Eu agora vou tentar passar aqui, vamos ver se a gente consegue, né? Vai dar tudo certo. Fica quietinho aí. Vamos lá. Vamos a uma reflexão. A nossa vontade nos faz alcançar nosso projeto de vida superando as barreiras cotidianas? É para refletirmos. A nossa vontade nos faz alcançar nosso projeto de vida superando as barreiras cotidianas, que são muitas. E a imagem que vocês estão vendo aí é de um homem, né, empurrando um rochedo para cima de uma montanha, de um monte, alguma coisa desse jeito. Existe a síndrome de Sísifo, que são tarefas repetitivas e sem fim, que parece não levar a lugar algum que a gente faz, assim como a tarefa do personagem da mitologia grega Sísifo, que foi condenado a eternamente empurrar um rochedo para cima, uma rocha para cima de um cume, de um monte, até o cume. Quando chega no cume, a rocha cai, ele tem que voltar novamente e empurrar novamente para cima. É uma metáfora para a frustração e o vazio existencial presentes em atividades que, apesar do esforço, não trazem realização ou propósito. Então eu volto para a reflexão. A nossa vontade nos faz alcançar nosso projeto de vida, superando as barreiras cotidianas? Será que nós temos a nossa vontade indomável, como Kant nos falou? Para refletirmos. Para um melhor entendimento do nosso estudo, nós vamos assistir agora um vídeo. Esse vídeo vai falar de vontade, vai falar de desejo, ratificando que são coisas diferentes que nós já aprendemos. E questionando que tem dois tipos de desejo, tem um desejo que é maior, tem um que é menor,
Não? E eu quero passar ele para vocês, tá bom? Deixa eu localizá-lo aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu estou ficando craque. Aí ele vai dar aquilo ali, aí eu vou apertar OK. Ah, tá vendo? Agora eu quero aumentar. Aí embaixo. Aonde? Embaixo no alto-falantezinho, na barra azul. Embaixo. Embaixo mesmo. Embaixo. Eu não estou enxergando, querido. Deixa eu Não está ali, é lá no canto, né? Não estou enxergando. Não, eu acho que já aumentou? Não, cliquei que eu estou com a mochila. Estilo. Eu sou. Lembra que você abaixamos ela? Aí. Acho que aí tá bom. Vamos ver. Tem que voltar. Então, comenta ali, tá bom? Bora para mais um vídeo do canal. Me acompanha até o final do vídeo que eu vou comentar um pouco sobre vontades. Vamos começar. Vontade e desejo são coisas diferentes. Eu acredito que podemos dizer que desejo é algo físico, por uma necessidade de nosso corpo, e vontade podemos dizer que é uma escolha da alma, mental ou intelectual. Bora para mais um vídeo do canal. Me acompanha até o final do vídeo que eu vou comentar um pouco sobre vontades e desejos. O desejo, de acordo com o dicionário, é a expectativa de possuir, de querer alcançar algo, ambição, cobiça, propósito. A vontade é a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou os desejos. É o ânimo, determinação, é a liberdade de fazer escolhas. A sua vontade é o poder de realizar escolhas, para então sim realizar seus desejos. Só que aqui tem uma questão importante. Nós temos muitos desejos, sonhos, ambições, necessidades. São muitos desejos que questionam nossa vontade. Eu penso que tem dois tipos de desejo: o desejo menor e o desejo maior. O desejo menor é o desejo de ficar dormindo mais um pouco. É aquele desejo de comer pizza todo dia. É o desejo que deve ser controlado totalmente pela vontade de conquistar o desejo maior, que são aqueles desejos que estão no topo dos desejos. É aquele desejo que minha vontade quer, que talvez seja emagrecer, então não posso comer pizza todo dia. É aquele desejo de passar no vestibular, então eu preciso acordar mais cedo para estudar. Então o desejo maior só vai ser realizado pela minha força de vontade em relação com aquilo que eu realmente quero. Exemplo: eu estou andando na rua e sinto vontade de tomar um sorvete. Não, eu sinto o desejo de tomar um sorvete. Meu corpo quer se refrescar e ingerir açúcar, mas sou diabético, então resolvo não fazer isso. Controlei o desejo do meu corpo. Desejo menor, o sorvete. Desejo maior, não quero ficar mal de saúde. Todo dia acordo às 5 horas da manhã para estudar. Meu corpo deseja continuar dormindo, mas minha vontade deliberada é de passar no vestibular no final do ano. Desejo menor, continuar dormindo. Desejo maior, passar no vestibular. É a vitória da vontade sobre o desejo. Será que podemos dizer que nossa vontade é movida por um desejo maior a se realizar a longo prazo? Deixe a sua opinião nos comentários. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que na vida seus sonhos nunca se realizaram, que nunca tiveram sorte na vida ou que não conhecem o significado da felicidade. Isso é um bom exemplo da falta de vontade, pois podemos entender que faltou ou falta empenho da pessoa na realização de seus desejos. Então, nossas vontades estão ligadas às nossas atitudes sobre o nosso desejo. Quais as escolhas que eu estou fazendo para que meus desejos se realizem? Então, o desejo pode ser considerado momentâneo, enquanto a vontade é algo que se parece o certo a se fazer. Se gostou do vídeo, deixa seu like e comenta o que você achou e se inscreva no canal. Abraço. Um abraço. Entenderam o vídeo, gente? Sim ou não? Sim. Tá. Foi claro, não? Ajuda a gente a raciocinar sobre desejo e sobre vontade. Agora nós vamos falar de vontade à luz do Espiritismo. Vontade é uma das potências da alma. É força ativa que o Espírito lança a mão ou não, no exercício do seu livre-arbítrio. Vontade é o botão poderoso que desencadeia o movimento ou a inércia do ser. Eu tenho vontade de não fazer nada.
que aí vai ficar estagnado. Portanto, quando estabelecido um objetivo pela mente, pela razão, pelo pensamento, a tenacidade, a perseverança, a obstinação da procura fica por conta da vontade. Vontade, segundo Kardec e os benfeitores. Kardec e os benfeitores espirituais admitem ser a vontade firme, o mais eficaz instrumento no combate às nossas más inclinações. Colocam que devemos resistir com toda a nossa energia aos arrastamentos que podem enfraquecer a nossa vontade. O espírito François de Geneve nos orienta. Ele diz o seguinte: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Está lá no nosso Evangelho. Mas como Kardec define vontade? O codificador vai definir vontade em um discurso pronunciado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 2 de novembro de 1864, data de comemoração dos mortos, focando o tema a comunhão dos pensamentos, ou de pensamentos, reproduzido na Revista Espírita, dezembro de 1864. Quem gosta de estudar ou pode estudar, eu sugiro a leitura desse discurso de Kardec, Comunhão de Pensamentos, que está na Revista Espírita. É uma das coisas mais magníficas que eu já vi na doutrina. Leitura, para mim, obrigatória. Peguei um trecho para nós, que fala de vontade, nesse discurso, tá? O pensamento distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade é o pensamento chegado a certo grau de energia. É o pensamento transformado numa força motriz. Pensamento, primeiro pensamento. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Allan Kardec, no discurso. Então, amigos, raciocinando, podemos entender que vontade deve ser considerada como resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização, da concretização de algo que existiu inicialmente apenas no campo mental. A vontade se expressa quando faz acontecer. Força motriz, ou seja, uma energia que move, que age, que gera alguma coisa que tem consequências. Devemos diferenciar a vontade do desejo, porque o desejo é um querer adiado, postergado, que ainda não se deu. Enquanto a vontade é um querer materializado, acontecido, finalizado. Vamos dar alguns exemplos. O fumante que deseja parar de fumar, mas ainda não o fez, está na dimensão realmente do desejo, né? Programado apenas, mas não concretiza. Mas está desejando. Deseja parar de fumar. E até necessita, né? Em alguns casos. O obeso ou obesa, não importa, fazendo uso da sua vontade, perdeu 10 quilos. Traço de vontade. Porque pensou e realizou. Isso é vontade. Um grande desafio para todos nós espíritas, imenso desafio, né? Deixarmos a dimensão do desejo e mergulharmos na dimensão da vontade. Agindo assim, estaremos dando passos seguros rumo ao real desenvolvimento moral e espiritual, que é o objetivo da nossa encarnação nesse planeta, a nossa evolução. Depende da nossa vontade. No Livro dos Espíritos, questão 662, Kardec esclarece-nos, nos comentários, né? Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Não importa a distância.
A prece por outros é um ato dessa vontade. É um ato de caridade. É o amor. Se a prece for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele a quem pedimos, ou por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas ainda nesse caso, é importante registrar que a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Allan Kardec. Eu agora preciso de um Allan Kardec e um espírito superior aqui na sala. Vai ser difícil achar aqui. Cadê o Allan Kardec? Eu adoro pegar quem está no fundão. Mais fundão. 909. Agora eu preciso de um espírito superior. Você pode ajudar ele, que ele vai precisar de ajuda. O homem sempre precisa de ajuda. 909, tá? Allan Kardec, pergunta aí, por favor, para o espírito superior a 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Responde, por favor, espírito superior. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforços? Então tá bom, agora nós vamos trocar. O espírito superior vai virar Kardec na 911. Por favor. E a Georgina vai virar o espírito superior. Você pergunta, por favor? Sim. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem o poder de superá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está sendo nos lábios. Não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Perfeito. Muito obrigado, Allan Kardec e espírito superior. Já já eu pego com vocês aí, tá bom? Muito agradecido. Vocês ouviram, né, o que diz o espírito superior sobre a vontade, que depende única e exclusivamente da gente, que a gente não tem vontade. Por isso que acaba não conseguindo algumas coisas quando não se tem vontade. O progresso e o tempo de sofrimento do espírito depende da sua vontade? É uma pergunta. Sim. O progresso e o tempo de sofrimento do espírito depende da sua vontade. Kardec perguntou também aos espíritos superiores, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E eles nos responderam, foi São Luís, inclusive essa questão está assinada por São Luís. Diz o seguinte: se o espírito jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem dedicados perpetuamente ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade de cada um. Ou seja, de novo, depende da vontade de cada um, para progredir e para reduzir o sofrimento. É só aprender, desenvolver, crescer. Então, amigos, fica evidente que, para minimizar o sofrimento e progredir de forma mais célere, mais rápida, é necessário o espírito empenhar esforços no seu aprimoramento individual e imbuir-se de vontade que o faz sair do seu estado de inércia. No livro dos médiuns, a vontade é essencial ao espírito, isto é, do ser pensante. Sabe-se o papel capital, essencial da vontade em todos os fenômenos do magnetismo.
A vontade é atributo do espírito encarnado e do espírito errante, o desencarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força de vontade. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos, que algumas pessoas possuem num elevado grau. Quem quiser saber mais sobre isso, tá? Livro dos Médiuns, capítulo 14, Médiuns Curadores. Vale a pena ler, vale a pena saber sobre isso. Vocês vão entender, mas precisa de força de vontade. Bem, agora, depois que nós já falamos um tempão, esse relógio está muito adiantado. Bem, agora vamos refletir. Nós já falamos um monte de coisa, né? O que é necessário para se fazer o bem, a caridade? Vontade. Opa! Vontade? É fácil fazer o bem? É tranquilo, é sossegado? E a caridade? Se não tiver vontade? Se não se mexer? Se não ir atrás dos infortúnios ocultos? Vocês concordam ou discordam? Sim ou não? Sim, sim. Sim o quê? É fácil ou difícil? Sim, amigos, para fazer o bem, mistério, sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta das vezes a inércia e a despreocupação. Fica quietinho, parado, ninguém está nem me vendo aqui. Pronto. Né? Você não está praticando o mal, mas também não está fazendo o bem. Depende. Depende. Parado, sem fazer nada, você perde a oportunidade de fazer o bem. Perde. Mas tem situações que você passa a ser responsável. Se você fica inerte e assistindo. Né? E assistindo, exatamente. Você passa a ser conivente. Conivente. Então é necessário vontade. E não é só vontade, é a boa vontade para se fazer. Principalmente tarefeiros em casas espíritas. Ali é um exemplo claríssimo de aplicação de boa vontade. Larguem os seus lares, suas esposas, maridos, pais, filhos, não importa, né? Seus compromissos, adiam alguma coisa, para atender outros, para manter a casa espírita limpa, né? Uma infinidade de atividades que tem. Vamos fazer outra reflexão. Vocês vão ter umas 3, 4, tá? Por que não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero fazer? Por que não faço o bem que eu quero e faço o mal que não quero fazer? Romanos, capítulo 7, 30, versículo 19. Na Bíblia, Paulo aos Romanos orienta-nos sobre a luta interior que o homem trava para vencer o mal, o pecado, né? Sendo necessária vontade para vencer a si mesmo, para vencer a nós mesmos. O que é isso? Vontade de seguir as leis divinas, leis naturais. É necessário, é preciso vontade para vencer a nós mesmos. Eu sugiro a todos, encarnados e desencarnados presentes, que leiam, façam a leitura completa de Romanos 7, 1 a 25, versículo 1 a 25. Fala sobre a tua luta interior. É um aprendizado magnífico que está na Bíblia. Romanos 7, 1 a 25. Analogia de Emmanuel sobre a vontade. Emmanuel e Chico. Emmanuel diz: comparemos a mente humana a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos um escritório com diversas seções de serviço, né? Há um departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Departamento de inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Departamento de memória, arquivando as súmulas de toda experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma.
acima de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A vontade é um impacto determinante. Na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Beber um colinho d'água. Sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Sem a vontade, a inteligência pode aprisionar-se na prisão da criminalidade. Mundo inteligente, mas pode ir para o caminho do crime. Sem a vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros nas sombras. Sem a vontade, a memória, na sua função de registradora, pode cair em deplorável relaxamento, inércia, estagnar. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Nós não podíamos deixar de falar de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, continuador da obra de Allan Kardec, junto com Amélie Baudet, e Marie, Gabriel Delano e outros. E na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de 1908, Leon Denis nos diz que a alma humana é uma vontade livre e soberana. A alma humana é uma vontade livre e soberana. E ele ratifica: o pensamento e a vontade são as ferramentas essenciais com as quais tudo podemos transformar em nós e ao redor de nós. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros. Aspiremos a tudo que é grande, nobre, belo. Pouco a pouco sentiremos regenerar-se nosso próprio ser. E como ele, do mesmo modo, todas as camadas sociais, o globo e a humanidade. Faça você a sua parte. Alguns trechos do livro Problema do Ser, de Leon Denis. Ele diz o seguinte: não há alma que não possa renascer fazendo brotar novas florescências. Basta querer para sentir despertar em vós forças desconhecidas que nós nem sabemos que temos. As potências da alma, poderosa rede de forças e energia ocultas em nós. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Elas estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Já dizia Cristo: o reino dos céus está dentro de vós. Há poucos homens que saibam ler em si, que saibam reconhecer e explorar os próprios potenciais, que são tesouros inestimáveis. Gastamos a vida com coisas banais, improfícuas, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas íntimas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Leon Denis também nos ensina que em toda a alma humana há dois centros de ação e expressão. Em toda a alma humana. O centro de ação exterior, externo, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, a sua insuficiência. Enquanto esse centro de ação exterior for o regulador do nosso proceder, teremos uma vida inferior, semeada de provações e males, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor, as famosas tribulações e vicissitudes da vida. Agora ele fala que tem o segundo, né? São dois centros. O centro de ação interior,
profundo e imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando o centro de ação interior domina o centro de ação exterior, o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas, e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Leon Denis, então, faz um questionamento no livro. Por que meio poremos em movimento as potências internas ocultas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela Vontade. Ele mesmo responde. Está no livro isso. Viu? Pela vontade. É só assim. Podemos então, amigos, mais uma reflexão, dizer que as orientações de Leon Denis quanto ao exterior e interior, que as práticas exteriores nada contribuem com as novidades que possam tocar a nossa alma, nosso coração, numa mudança substancial. Portanto, vem para dentro, entre dentro de você. E aí, quem é um pouquinho mais velho aí, só tem jovens hoje, lembram-se do que a nossa genitora nos dizia quando éramos criança e andávamos descalço nas ruas, chutando bola, jogando peão, bolinha de gude, balanço e tudo mais, o dia inteiro. Ela gritava: menino ou menina, ou criança, vem para dentro. Vocês ouviram isso alguma vez? Ou já ouviram falar isso? Quem é um pouquinho mais, né? Já vem para dentro, já está na hora, vai tomar banho, é o jeito que você está, né? Por aí afora. Então, Allan Kardec, em 1857, qual uma mãe atenta, chama a humanidade criança da terra para dentro. A humanidade criança da terra para dentro. Ensinando que pouco valem as práticas exteriores. E lá no livro dos Espíritos, questão 919, tem o conhece-te a ti mesmo. Como conhecer-se estando fora de si? Precisamos estar dentro de nós para nos conhecermos. Vocês já ouviram falar da armadura de Deus? Sim ou não? Não, eu não. Eu quero o retorno, gente. Não, Sim ou não? não. Obrigado. Então eu vou falar curtinho porque vale a pena. Nossa vida é um verdadeiro combate espiritual, com lutas internas e externas. Portanto, precisamos da armadura de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. O que é a armadura de Deus? É o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, ou seja, para que os meus pensamentos sejam bons, puros e decentes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e oração sempre. Essa é a armadura de Deus. Está na Bíblia. Trecho final de Leon Denis. A vontade é a maior de todas as potências, e seu poder é ilimitado. Com auxílio de Deus e dos benfeitores espirituais, hei de elevar-me acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal que ainda há dentro de mim. Com a minha vontade conquistarei a plenitude da existência. Farei de mim uma criatura melhor. Leon Denis. Amigos, depois do conteúdo apresentado nesse estudo e da poderosa e obstinada vontade apresentada por Leon Denis, vamos aos mistérios da vontade, que é um texto de Raul Teixeira, que deu origem ao título do tema de hoje, né? Vontade, o leme da vida. Todo mundo sabe o que é leme? Sim ou não? O que é? Alguém? Ok! Perfeito! É isso mesmo. Leme para nos direcionar. Então a vontade é um leme, gente. Ela nos direciona para onde você quer ir. É um dispositivo de controle de direção, para ficar bem claro, tá? De embarcações e aeronaves que servem para direcionar e governar esses meios de transporte com responsabilidade.
Vamos então, Raul Teixeira usa o leme como metáfora em seu texto. Vamos ao texto. Muito pouca gente se dá conta de que a nossa vida tem um leme das nossas ações. Esse leme de tudo quanto nós fazemos chama-se vontade. Sim, nós somos pessoas dotadas de vontade. A vontade é um leme, através de cuja ação a embarcação da nossa vida, as nossas ações, se dirige para onde nós quisermos. Em todas as coisas que fazemos, só fazemos porque temos como? Vontade. Vontade. A vontade sempre existe, mas ela pode ser uma vontade capaz de nos fazer crescer ou uma vontade capaz de nos atirar ao chão, de não querer fazer nada. Raul Teixeira continua, são trechos, viu? Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos passos da nossa vida, pelas coisas que queremos, que desejamos ou não realizar. Quando nós temos vontade, superamos problemas e dificuldades. Quando temos vontade, nós nos esforçamos. É por isso que hoje vemos criaturas cheias de mazelas orgânicas. Criaturas cheias de mazelas orgânicas, fazendo verdadeiros milagres com o poder da vontade. Que você fala, não é possível que essa pessoa faz isso. Ela faz. É poder do que? É a potência da alma, da principal. Quando nós temos vontade, o céu se move para nós. Quando temos vontade, arrastamos as montanhas mais pesadas e essa vontade alimenta a nossa fé. A nossa vontade precisa se associar à orientação de Jesus Cristo, ao nos dizer que tudo é possível àquele que crê. Essa crença está alicerçada sobre a vontade. Tudo é possível naquele que tem vontade, poderíamos assim dizer. A nossa vontade é o leme da embarcação da nossa vida. Se o timoneiro for um bom timoneiro, levará o barco da sua vida para o porto da paz e da realização. Mas se ele for um mau timoneiro, certamente arremessará a nau da sua vida sobre os arrecifes, sobre as montanhas, e seu barco possivelmente adernará, afundará nas ondas bravias. Vamos a mais uma e a última reflexão. Durante as tribulações da vida, o amor ao próximo e o senso de comunidade podem fortalecer sua força interior e estimular a sua vontade. Eu vou repetir. Durante as tribulações da vida, o amor ao próximo e o senso de comunidade podem fortalecer sua força interior e estimular a sua vontade? Sim ou não? Sim. Então vamos ver o que o vídeo nos traz. Esse vídeo me comoveu muito e eu tenho certeza que ele vai comover você também. O que aparece nesse vídeo é um cavalo que caiu num atoleiro e ele não tem mais nenhuma chance de sair desse atoleiro. Ele desiste, ele perde as esperanças e fica lá parado. Quando um grupo de homens chega até o local e percebe que a única maneira do cavalo sair do atoleiro é que ele perceba a força que ele tem. Mas como fazer isso? Então, eles levam um grupo de cavalos e vão até o local e fazem com que os cavalos comecem a correr em volta desse cavalo que está no atoleiro. Enquanto mais os cavalos correm, mais o cavalo vai sentindo confiança nos amigos, na comunidade em volta dele, e por isso ele vai começando a acreditar que ele também é capaz. Sem que ninguém encoste um dedo nele, ele vai se afirmando de que ele tem essa força interna. E ele sai sozinho do atoleiro. Sozinho não, ele sai em comunidade. O que eu quero dizer para vocês, a moral desse vídeo, é que sim, nós precisamos uns dos outros. Esse mundo não tem 7, 8 bilhões de pessoas à toa. Nós precisamos muito do carinho, da amizade, da torcida. E precisamos ser torcida, carinho e amizade para quem está em volta da gente. Ficou claro para vocês? Sim. Então agora dá para fazer uma reflexão legal depois de ouvir esse vídeo, né? A força interior do ser. Da onde esse cavalo tirou a força para sair para fora? Está fazendo dele. Ninguém não teve corda, não teve nada, absolutamente nada. Então, amai-vos uns aos outros.
para terminar, nós vamos passar para vocês uma canção. Espero que seja direitinho. Ok, né? Gostaram da música? Sim ou não? Sim. Bom, né? Então, é acervo espírita, né? Nós terminamos o estudo de hoje, mas eu quero dar um recado que eu era para ter feito no começo, eu esqueci. Então, normalmente, quando a gente esquece no começo, a gente dá o recado no final, não é assim, Rogério? Mas pelo menos não deixa de dar o recado. O importante é dar o recado, né? Então, feliz Dia dos Pais, né? Os pais presentes, os ausentes, os que já viajaram, os que não viajaram, né? Que o nosso Pai maior abençoe todos os pais. Eu vi essa mensagem hoje, anotei numa cola e resolvi trazer aqui para vocês, tá? Então, feliz Dia dos Pais.
mas que o Pai é maior, não esqueça de todos os pais. Tá? Então é isso, muito agradecido mais uma vez pela oportunidade, né, e pela paciência de vocês em me ouvir. Muito obrigado.